Glória a Deus. Amém, igreja? Deus é bom. Abre a tua Bíblia comigo em Mateus 18. Mateus capítulo 18. Aleluia. Mateus capítulo 18. Amém. Mateus capítulo 18. Quem tem relógio, confirma comigo, são 10h40, certo, irmãos? Amém, ok. Quem abriu diz amém? Amém. Glória a Deus. Precisamos então ler essa passagem. Eu quero ler convosco a partir do verso 11, eu estou a ler na Nova Versão Internacional, amém? E vamos então ler a palavra. Diz assim: se o seu irmão pecar contra ti, vá e a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele o ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Mas se ele não o ouvir, leva contigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conta à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu ali estou no meio deles. Amém? Eu quero orar pela palavra hoje, pela mensagem. Senhor Jesus, somos gratos até tudo o que temos, Senhor, porque Tu tens nos capacitado a entender a Tua palavra. Nós somos seres pensantes que têm capacidade de entender, de ouvir, de raciocinar, e através disso o Teu Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça. E nós queremos, meu Pai, ser convencidos hoje mais uma vez pela Tua palavra e apenas por ela, Senhor, da nossa condição, Senhor, sem Ti. Nós possamos levar essa mensagem para o nosso coração e tirar toda a questão pessoal, toda a questão, meu Pai, que vem nos tirar o foco, Senhor, e que vem dizer que essa mensagem não é para nós. Nós queremos aceitá-la com bom grado e dizer, Senhor, o nosso coração está aberto para que Tu possas falar e tocá-lo, para que Tu possas transformá-lo, para que Tu possas tornar o nosso coração um coração de carne, segundo o Teu coração. Nós pedimos e Te agradecemos hoje em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa é a 5ª mensagem do tema Uma Igreja Saudável, as marcas de uma igreja saudável. E nós temos falado sobre várias marcas, coisas que têm transformado a nossa igreja. Eu creio que isso vai ser melhor para o futuro. Amém? Porque nós não só pregamos, nós temos que pôr essas marcas em prática na nossa vida de igreja. Temos que encontrar formas de fazer com que isto comece a ser cada vez mais transformador na nossa vida de igreja. Amém? E há algo que é muito prático e que é muito importante e que tem que ser falado e que infelizmente nós ou não conhecemos bem ou temos fugido desse assunto. E esse assunto é a disciplina na igreja. Diz comigo, disciplina na igreja. Eu quero falar sobre disciplina porque a disciplina é um mandamento de Deus para nós. Disciplina faz parte da nossa vida com Deus. Só que nós temos grado em compreender que Deus nos disciplina, isso é bom, mas nós não compreendemos ou às vezes não aceitamos que Deus também chama a igreja a disciplinar-se a si própria. Deus chama e dá a capacidade à própria igreja a ter um processo de disciplina para que os seus membros sejam saudáveis. E hoje eu quero falar sobre a disciplina, mas não qualquer disciplina, sobre a disciplina eclesiástica, a disciplina da igreja do Senhor. Toda a gente aqui sabe andar de bicicleta? Quem sabe andar de bicicleta? Levanta a mão. A primeira vez que vocês andaram numa bicicleta, como é que foi?
vossos pais colocaram já em cima da bicicleta e empurraram? Foi assim que aconteceu? Foi? O Jonathan foi. Porque o Jonathan teve uma criação diferente, né? Foi o raiz, né, Jonathan? Vai. Mas a maioria de nós, talvez, não é? Não sei. Teve umas rodinhas, não foi? Para ajudar. Coloca a rodinha do lado. Não. Pronto. Pessoal, pronto, ok. Pessoal que veio do raiz, não se... Não é? Hoje em dia, ninguém... Não é? Vamos colocar a rodinha, certo? Meu Deus. E então, para aqueles que usaram a rodinha, vocês entenderam que há um processo, certo? Há um processo pelo qual nós não sabemos fazer algo, nós vamos fazer aquilo de uma forma adaptada e depois nós conseguimos, quando estivermos seguros com as rodinhas, ficamos só com uma, não é? Tira-se uma delas, fica só uma e depois tira as duas e fica sem roda e a gente vai cair algumas vezes, é normal, faz parte. Todos nós tivemos as nossas quedas de bicicleta, é bom, é saudável até. E nós aprendemos a andar de uma forma independente, normal. Por que é que eu estou a falar sobre andar de bicicleta? Porque o processo de andar de bicicleta é um processo de aprendizado, amém? E da mesma forma que nós usamos as rodinhas na bicicleta, nós usamos em várias coisas na nossa vida. Vejam, por exemplo, quando eu preciso de usar um aparelho dentário para corrigir os meus dentes vão crescer, mas sem aquele aparelho eles vão crescer de uma forma desordenada. Então eu uso o aparelho para apoiar, para corrigir o crescimento dos meus dentes, certo, irmãos? Por exemplo, alguém que precisa de ouvir melhor e precisa de um aparelho. O aparelho vai comunicar-se com a audição da própria pessoa e vai ampliar e vai corrigir aquela audição. Nós temos o exemplo de como Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Se vocês conhecem uma videira ou passaram por uma plantação de uvas em algum sítio, vocês veem que aquela árvore da videira, ela não tem um tronco forte, certo? Ela precisa de estacas para poder crescer na vertical. Se nós não colocamos a estaca na videira, ela não vai crescer na vertical, ela não vai ganhar sustentação e ela não vai dar fruto no final. Então reparem que todas essas coisas que nos dão estrutura para nós podermos crescer, elas são um aspecto da disciplina. Eu vou definir aqui disciplina como a capacidade de controlar um determinado comportamento de forma a respeitar regras ou conseguir resultados. Isso é uma definição que está no dicionário normal. E nós falamos muito sobre a disciplina que vem do positivo, que é esses exemplos que eu dei. São coisas que nos fazem, que nos condicionam a crescer de forma saudável. Por exemplo, ensinar o nosso filho a lavar os dentes depois das refeições. É uma disciplina, correto? Quem concorda comigo? Amém? Se nós não fizermos, se o nosso filho não faz, e eventualmente, não é na hora, mas eventualmente ele vai desenvolver cáries, vai desenvolver tártaro, vai desenvolver coisas que vão danificar e prejudicar a sua saúde dentária. E depois isso vai dar asos a outro tipo de doença, porque vem bactérias, vem várias infecções que podem vir pela boca, certo? Ensinamos os nossos filhos a tomar banho, a se limparem, a se higienizarem. Por quê? Porque isso são disciplinas que faz com que eles cuidem bem da sua saúde e do seu próprio corpo, porque sabemos que para eles é importante. Todas essas coisas são exemplos de disciplina positiva, não é? De disciplina formativa, como nós podemos chamar. E essa disciplina faz parte da nossa vida e nós entendemos. Nós sabemos que temos que exercitar o nosso corpo, sabemos que temos que fazer exercício, não é? Nós sabemos, o fazer já é outra coisa, mas nós conhecemos essa realidade e temos a certeza que isso é bom para nós. Isso é disciplina formativa. Mas há um outro lado da disciplina, que é a disciplina corretiva, é o lado negativo. É quando nós precisamos disciplinar a nossa vida ou alguém para que essa pessoa saia de um comportamento que está destrutivo e venha para um comportamento de crescimento, de paz, de alegria, de saúde. Amém? Às vezes o nosso filho está a ser muito desobediente e nós precisamos de
aplicar alguma disciplina diferente daquela formativa, que é a normal diária, mas precisamos de fazê-lo entender que o caminho que ele seguiu não é um caminho correto. E essa disciplina também faz parte da nossa vida. Vamos transferir isso para a nossa vida como igreja. A disciplina formativa positiva é nós, como igreja, temos o hábito de virmos aos cultos, termos o hábito de orarmos juntos, termos o hábito de ler e estudar a palavra juntos. Tudo isso é uma disciplina que nós cultivamos na nossa vida como cristãos. Amém, igreja? Mas em certas situações, nós também, de forma excepcional, precisamos, repete comigo, precisamos, não é porque queremos, é porque precisamos aplicar uma disciplina corretiva também, para que nós possamos sair de um caminho de destruição e possamos vir para um caminho de crescimento espiritual. Quem entendeu tudo até agora comigo, diz amém. Então entenda o seguinte, eu vou dar 3 pontos. O primeiro é que a disciplina é o amor de Deus em ação. Diz isso ao teu irmão, a disciplina é o amor de Deus em ação. Aleluia. Nós, irmãos, somos amados de uma forma que nós não conseguimos sequer conceber. O amor de Deus, ele é algo que nos envolve, que nos transforma, que faz a nossa vida mudar, literalmente da água para o vinho, não é? Completamente. O amor de Deus, nós não conseguimos conceber completamente. E esse amor, ele faz algo conosco. Ele nos diz, a nossa fé nos justifica. Significa que diante de Deus nós somos tratados como um povo que é justo. Mas ser justo diante de Deus é algo que é feito através do sacrifício de Jesus. Nós não éramos justos porque nós não fazíamos coisas boas. Mas Jesus, pelo seu amor por nós, morre na cruz e nos torna justos pelo seu sacrifício. Glória a Deus por isso. E Deus, a partir desse momento, porque nos ama, não quer que nós tenhamos apenas um estatuto de justos, mas Ele quer que nós vivamos uma vida justa. E para viver uma vida justa, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida. E começa a nos santificar, começa a nos separar do mundo. Começa a dizer que a nossa vida tem que ser nova, tem que ser diferente, tem que ter uma marca distinta daquilo que é o mundo. E nesse momento, Deus, Ele porque nos ama, porque não nos quer ver a sofrer no mundo, no pecado, com as práticas que não agradam a Deus, Ele, pelo seu amor, nos começa a disciplinar. E essa disciplina é uma disciplina que nos visa aperfeiçoar diante de Deus. O propósito da nossa vida na Terra é nós sermos cada vez mais próximos ao que Deus planeja para nós sermos. E Ele quer de nós a perfeição. Nós vamos ser perfeitos na Terra? Não vamos. Mas nós estamos num caminho constante de sair do agora para o futuro de perfeição com Deus. O aperfeiçoamento real, 100%, só vai acontecer quando nós tivermos os nossos corpos glorificados. E aqueles que estiverem mortos em Cristo vão ressuscitar e nós vamos ter um novo corpo e Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra e nós vamos reinar com Ele. Glória a Deus por isso. Mas até lá, nós somos falhos, temos corpos que caem, temos doenças, temos problemas, temos dificuldades emocionais, tudo isso nos afeta. Mas Deus aplica em nós a sua disciplina para que nós possamos ser mais próximos daquilo que Ele deseja e planeou para nós. Provérbios 3:11 diz assim: meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te magoes com a sua repreensão. Por quê? Porque nós temos que entender que Deus é o nosso Pai. E como Pai, Ele tem o direito, o poder, e Ele deseja o nosso bem. E por desejar o nosso bem, Ele vai nos disciplinar. Abre comigo, irmão, em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, verso 3. Está lá no Novo Testamento, Hebreus, capítulo 12, verso 3. Enquanto vocês abrem, eu bebo água. Aleluia. Hebreus 12, 3.
Quem abriu diz amém. Eu vou ler, diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra do ânimo que ele lhes dirige como a filhos. E o que é que o Senhor nos diz? Ouçam: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Verso 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? É pergunta para nós, irmãos. Verso 8, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos, mas legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Aleluia. Reparem, a disciplina é algo que é amargo, é algo que é difícil, mas é algo que vem do coração de um Deus amoroso. É algo que vem do coração de um Deus que ama. Nós, como igreja, já passamos daquele ponto de achar que o amor é aquela coisa que aceita tudo, que permite tudo, que deixa tudo, que valida tudo. Não! Amar é querer o bem do próximo. Amar é querer o bem. E se nós vemos que o próximo está num caminho do mal, nós, por amor, às vezes somos levados a corrigir esse caminho. Os nossos filhos não têm tudo validado. Porque se nós queremos que eles estejam validados em tudo, no suposto amor, nós vamos deixar eles fazerem tudo o que eles querem. Filho, queres dormir? Não, mãe. Não, pai. Eu quero ficar acordado até às 3 da manhã, a ver a Bluey, a ver bonecos, a ver filmes. Filho, queres comer sopa? Não. Eu quero comer gomas. Dá-me gomas. Eu quero comer gomas. Eu quero chocolate. Dá-me. Ah, sim, filho. Eu amo-te tanto. Eu vou permitir que tu faças isso porque eu te quero ver feliz. É isso que tu, pai, fazes? Responde-me, irmão. Se tu fazes isso, pelo amor de Deus, fica calado. Mas não é isso. Não é isso. Tu sabes que a disciplina faz parte de um coração amoroso que tu tens pelo teu filho e pela tua filha. Então Deus nos ama e por isso nos disciplina. A primeira coisa que temos que entender, a disciplina não é de um Deus vingativo, não é de um Deus que nos odeia, não é de um Deus que nos quer fazer sofrer, mas é de um Deus que nos ama. E se Ele nos disciplina é porque Ele quer nos tornar melhores. É porque Ele quer o nosso bem. Lembram-se da palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Quais são todas as coisas? Às vezes é o desemprego. Às vezes é a doença. Às vezes é uma perda. Às vezes é uma condição emocional. Todas as coisas podem cooperar para o teu bem. Deus pode te ensinar, Deus pode te disciplinar através de várias situações que tu vives na tua vida. E às vezes nós dizemos, Deus, estás-me a castigar, porquê? E Deus diz, não é um castigo, é uma disciplina. E às vezes a disciplina vem em forma de castigo para que tu possas ser aquilo que eu te criei para tu seres. Então Deus não te está a castigar porque Ele te quer destruir. Deus te está a disciplinar porque Ele te ama. Às vezes o nosso filho tem muita televisão e nós temos que deixá-lo sem televisão muito tempo. Às vezes ele está viciado no telemóvel e nós temos que lhe tirar o telemóvel durante um tempo. Ele vai espernear, ele vai dar socos na almofada, ele vai gritar com a almofada na cabeça. Eu já fiz isso tudo, atenção. Ele vai fazer 1000 por uma, mas ele vai aceitar porque ele não tem para onde se virar. Porque tu o amas e tu estás a discipliná-lo. Amém? Então a primeira coisa é isso, a disciplina é amor de Deus manifestado na nossa vida. Aleluia. Ponto 2, a disciplina protege a nossa igreja e a disciplina protege o pecador também.
Vejam lá, abram comigo em 1 Coríntios capítulo 5. Eu estou-vos a dar aqui várias passagens sobre disciplina, para que nós possamos entender que é algo muito importante na Bíblia. 1 Coríntios 5, vamos ler do verso 1 até o 7. Aleluia. E agora nós vamos entrar mais no tema da disciplina da igreja em si. Já entendemos que disciplina é algo bom da parte de Deus. Amém? E agora vamos ver como isso se traduz na nossa vida como igreja. 1 Coríntios 5, do 1 ao 7. Paulo está a escrever para a igreja que está em Corinto, e a igreja de Corinto é uma igreja extremamente problemática, irmãos. É problema para todo lado, é treta para todo lado, é chatice para todo lado. Se a gente reclama da nossa igreja, a gente olhar para Corinto, a gente diz, meu Deus, graças a Deus pela minha igreja, porque o negócio aqui era feio, feio, feio. Vamos lá, 1 Coríntios 5, 1 ao 7. Diz assim, por toda a parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Pausa aqui, por toda a parte, ou seja, toda a gente sabe, em todas as cidades à volta, na cidade inteira, que dentro da igreja de Corinto existe imoralidade. O que é que isso se chama? Um mau testemunho. Toda a gente sabe, em vez da igreja ser luz, ela está a trazer trevas, não é? Vamos continuar. Imoralidade que não ocorre nem entre pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. Pausa aqui. A imoralidade que estava a acontecer em Corinto era tão grave que nem no meio do povo que adorava o deus Júpiter, o deus Zeus, nem ali era tão grave quanto dentro da própria igreja. E diz que havia lá um indivíduo que teve uma ideia iluminadíssima de ficar e de possuir a sua própria madrasta. Ou seja, ele foi ter relações com a própria madrasta, a mulher do seu pai. Vamos lá, verso 2. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Aleluia. Reparem aqui na linguagem. Paulo está a dizer que quando nós temos uma massa com fermento velho, o fermento, ele não consegue estar separado da massa. Estão a entender? Quem já fez um bolo sabe, um bolo com fermento. O fermento, ele é misturado na massa do bolo e ele toma todo o bolo por completo. Ao ponto que se o fermento lá está, é impossível separar os dois. O bolo, se o fermento está estragado, o que é que tem que ir para o lixo? É o bolo todo, é o bolo completo. O que Paulo está a dizer é, vocês estão a permitir que no meio de vós cresça um fermento que está a danificar o bolo, a massa por completo. E enquanto vocês permitirem que esse fermento esteja no meio de vós, a própria igreja está destruída. Ou seja, se vocês não disciplinarem, se vocês não tratarem do pecado que está no vosso meio, essa igreja passa a estar toda separada de Deus. Isto é muito sério, certo? Isso é muito sério. Porque reparem, Paulo não está a dizer cada um viva a sua vida com Deus e responda por si próprio. Não. Paulo está a dizer, a imoralidade no vosso meio é tão grande que aquele que está a pecar dessa forma no vosso meio está a prejudicar a vida espiritual de todos vocês. E independente da forma como vocês acham que é a vossa vida pessoal com Deus,
esse pecado, ele está a minar a vossa própria experiência com Deus. Por quê? Porque parte da minha vida espiritual é estar ligado a uma igreja que entende e pratica a disciplina. Ou seja, o que Paulo está a dizer é: não adianta achar que viver só com Deus, eu e Deus, e responder eu por Ele próprio, é suficiente. Não. Parte de viver com Deus é estar ligado à igreja do Senhor. E se eu estou ligado à igreja do Senhor, eu tenho que entender que a igreja também deve ser pura e santa diante de Deus, assim como eu procuro ser na minha vida privada. Quem entende comigo diz amém. Deus dá autoridade à sua igreja para fazer a disciplina no seu nome. Ele diz, no verso que nós lemos antes, que tudo aquilo que nós ligamos na terra vai ser ligado no céu. Significa que a igreja tem a autoridade de Deus para disciplinar os seus. Olha a coisa maravilhosa. Isso é muito bom. Fazer parte de uma igreja, irmãos, é reconhecer isso e também é outra coisa, submeter a autoridade da igreja para isso. Quando eu decido fazer parte e ser membro de uma igreja, eu estou a fazer duas coisas. Eu estou a obedecer o mandamento do Senhor, que é fazer parte da comunhão dos santos, e estou a fazer outra coisa. Eu estou a colocar-me debaixo da autoridade da igreja do Senhor, de dizer: vocês, igreja, irmãos em Cristo, comunidade da fé, membros do corpo, vocês têm autoridade de me disciplinar quando eu precisar. Diz ao teu irmão: irmão, quando eu precisar, eu tenho que ser disciplinado por ti. Aleluia. Quando é que tomamos remédio, irmãos? Quando estamos doentes. Alguém aqui gosta de remédio? Tipo assim, eu adoro o Benuron, é uma maravilha, eu gosto muito. Eu gosto muito, é uma coisa maravilhosa. Eu amo. Ninguém diz isso, né? A gente toma por quê? Porque é necessário. Porque é necessário. Então, assim, ninguém está a adorar ter que fazer algo que é necessário, mas nós não estamos a ansiar por aquilo. Quando tomamos um remédio é porque nós sabemos que o nosso corpo está doente e que nós precisamos de tê-lo sarado. E o remédio vai ser algo que vai nos ajudar a salvar a nossa saúde. Se eu estou doente e me recuso a tomar medicação, o que é que pode acontecer comigo? Posso piorar e posso chegar até a óbito, posso chegar a morrer. Aliás, há muita gente que rejeita a medicação e que morre por isso. O remédio pode nos salvar a vida. Da mesma forma, quando a igreja está doente e não se disciplina, ela está a recusar tomar um remédio que Deus criou. Ela está a dizer: Senhor, tu criaste esse remédio chamado disciplina, mas eu não quero, eu não aceito. Por que é que eu não aceito? Porque o remédio é chato, porque eu não gosto de lidar com ele, porque, enfim, vocês já tiveram bebês, não é? Eu estou nessa fase, sabem o quão maravilhoso é dar um xarope a um bebê, não é? É incrível, é maravilhoso. Esses tempos o Ezequiel andou doentinho, então eram 2 ou 3 remédios, e foi nessa altura que ele aprendeu a virar a cara, a dar chapadas na colher, e não queria por nada. Não é bom, não é fixe. Ele não gosta. Nós também não gostamos de ter que aplicar a disciplina, mas ela é um mal necessário. Não é mau, é um bom, não é? Mas ela é algo necessário, pelo qual nós não ansiamos. Então a disciplina, ela é necessária, ela é um remédio necessário. Ela expõe o pecado como um mal a evitar. Quando nós sabemos que há pecado no nosso meio e que há certos tipos de pecado que convém que sejam expostos, nós estamos a olhar para aquilo e estamos a dizer: o pecado é uma realidade, ele está presente e eu quero me afastar dele. Sabem, não dá para nós jogarmos tudo para debaixo do tapete e fingir que está tudo bem. Há certas situações onde nós precisamos que a disciplina alcance o nosso pecado para que os outros irmãos olhem e digam: eu não quero ir por aquele caminho. Eu não quero lidar com aquilo, eu vou me santificar mais. Eu vou me aproximar mais de Deus. Eu vou olhar para a minha vida e eu vou corrigir a minha vida para que eu não caia pelo caminho que aquele irmão também caiu. Amém, igreja?
Glória a Deus. É uma palavra difícil, mas temos que falar. No Velho Testamento há a história de um homem chamado Acã, lá no livro de Josué. Quando Josué e os israelitas destruíram Jericó, Deus disse assim: não levem nada dos despojos para vocês. Tudo que é despojo da vossa conquista, vocês vão dedicar ao Senhor. Vai ficar consagrado, separado para Deus no templo. Só que houve um inteligente que disse assim: não, espera aí, eu vou pegar algumas coisas. Então ele pegou lá umas mantas, pegou lá umas coisas que estavam lá em Jericó para ele e guardou na sua tenda. E aí, entretanto, o povo foi batalhar contra lá uma cidade que a chamava Ai, alguma coisa assim, e era uma cidade pequena, e era uma batalha fácil. O povo de Israel ia vencer essa batalha. Só que por causa da desobediência de um homem chamado Acã, Israel foi humilhado nessa batalha. Morreram mais de 30 homens israelitas por causa do pecado daquele homem chamado Acã. E aí Deus revelou ao povo e disse: esse homem que está no vosso meio pecou. E aplicaram a lei do Antigo Testamento. Ele foi levado para fora, foi apedrejado e foi colocado as pedras em cima do corpo dele, para que aquele lugar ficasse marcado. E todo o povo, quando passasse por ali, olhasse e visse: eu não quero cometer o erro que ele cometeu. Então, o que é que isso nos ensina? A culpa de um homem trouxe juízo sobre todo aquele povo. O erro de um homem prejudicou não só o homem, mas o próprio povo. A igreja é o Israel do Senhor. Amém, irmãos? E nós não estamos na lei do Antigo Testamento, nós estamos na lei de Cristo. Mas o princípio fica. O princípio de que, se uma parte do corpo adoece, o corpo todo está doente. O corpo todo precisa de ajuda. Ora bem, vamos lá dizer, se eu tenho um dedo que fica podre, que começa a cair, eu vou dizer que está tudo bem comigo? Não. Olha, o resto até funciona, mas isto aqui está a me incomodar muito. Eu estou com uma dor imensa aqui e eu tenho que resolver isso para que eu completamente fique bem. Então entendam uma coisa: lidar com o pecado no nosso meio é tornar-nos a todos mais saudáveis. Amém, irmãos? Pronto, então esse é o segundo ponto. A disciplina protege e purifica a igreja do Senhor. E agora, para acabar, a disciplina tem um método. Diz ao teu irmão: a disciplina tem um método. E agora vamos voltar à passagem que lemos no início, que foi Mateus 18, 11. E aqui, tirando o lado da disciplina formativa, disciplina positiva, que é o que nós fazemos, nós oramos, nós buscamos, nós jejuamos, nós lemos a palavra, isso tudo é disciplina, amém por isso, não podemos falhar nisso, mas quando algum de nós começa a falhar, nós temos um remédio que é amargo, que é difícil, mas que existe. E diz assim, olha, o verso 11, se o teu irmão pecar contra ti, vá a sós com ele, mostra-lhe o erro, se ele ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Há 3 camadas, Mateus 18, 15, desculpem irmãos, é o 15, né? Peço desculpa, é o 15, obrigado. Se o seu irmão pecar contra ti, vá a sós com ele, mostra-lhe o erro e se ele ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Verso 15. Há 3 camadas de intervenção. A primeira camada é uma camada pessoal, privada, que é assim: se o meu irmão peca contra mim, se ele falha comigo, se eu vejo na vida dele um pecado do qual ele não se arrependeu ou não tem consciência que o fez, eu tenho um dever. Qual é o dever? É chamar logo o pastor? Não necessariamente. É fofocar, falar com outra pessoa sobre o pecado do meu irmão? Não é isso. Qual é o meu dever? É ir para as redes sociais falar sobre isso? Não é isso. Qual é o meu dever? É guardar para mim e não dizer a ninguém? Também não é isso. Quando alguém peca contra mim, ou quando algum irmão peca e não tem consciência do que fez, o meu dever, e eu enfatizo a palavra dever, é o seguinte: é falar com esse meu irmão, porque ele é o meu irmão, e eu amo o meu irmão, e eu quero o meu irmão saudável espiritualmente. Então eu falar com esse meu irmão e dizer-lhe: meu irmão, eu te amo, tu és muito importante para mim, e por isso o teu erro foi este, eu sinto que tu erraste aqui,
vamos ver a Bíblia, vamos ver a palavra, vamos orar sobre isso. Tu concordas comigo? E se o teu irmão disser, olha, meu irmão, eu realmente vi, eu errei nisso, obrigado por me chamares a atenção com amor, eu vou melhorar, eu vou corrigir. E a Bíblia diz, se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Acabou, resolveu. Se o teu irmão demonstra arrependimento, tu ganhaste o teu irmão. Está resolvido. Nós paramos no passo 1. O passo 1 resolveu. Nós ganhamos, nós recuperamos, nós curamos, nós tratamos daquele nosso irmão e é bom, e isso é saudável. Amém? Se o irmão diz assim, não, tu estás enganado, eu faço o que eu quero, eu ando do jeito que eu quero, eu digo o que eu quero, eu olho do jeito que eu quero, e tu não és ninguém para me dizer nada. E aí o que é que nós temos que fazer? A Bíblia diz, e Jesus, quem está a falar aqui em Mateus 18 é Jesus, atenção. Jesus diz assim, conforme o que está lá em Provérbios, não é? Em Deuteronômio, se eu não me engano, ninguém vai acusar ninguém sozinho. A acusação de um não serve para nada. Portanto, se o teu irmão não reconhece o erro, tu tens um outro passo, um passo seguinte, verso 16. Se ele não ouvir, leva contigo mais um ou dois outros. De modo, e aqui Jesus vai trazer a citação do Antigo Testamento, qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, tu e o teu irmão não conseguiram se entender. Tu tens que trazer alguém para que essa pessoa que tu tragas possa servir de testemunha, não para acusá-lo, mas para fazê-lo entender que o seu caminho é errado. E às vezes para moderar. Pode ser que tu estejas a ser injusto com o teu irmão. E aquela testemunha que vem contigo vai olhar para a situação e vai dizer, olha, tu estás a acusar o teu irmão de forma injusta. Na verdade, quem precisa de arrependimento és tu. Quem precisa de uma disciplina és tu, não o teu irmão. E isso serve para nos moderar, para nos colocar no lugar. E se de facto é visto que aquele irmão falhou conosco, nós vamos chamá-lo à atenção novamente e vamos dizer, irmão, por favor, ouve-nos. Nós vimos que esse teu comportamento não está certo, nós queremos ajudar-te a melhorar, etc. E o irmão, se ele reconhecer e se ele se arrepender, nós paramos por aqui, porque nós ganhamos o nosso irmão outra vez. Glória a Deus por isso. Então estão a ver que nada chega ao extremo até que seja necessário. Mas a Bíblia diz, se ele recusar ouvir a ti e as tuas testemunhas, é porque o coração dele já está preso, já está endurecido. Nesse caso, nós precisamos chamar a congregação à igreja. E aqui, quando falamos congregação, cada denominação de igreja vai pensar isto de forma diferente. Os batistas vão convocar os membros da igreja, vão fazer uma reunião e vão expor aquele pecado que não foi arrependido e vão dizer, irmãos, o irmão falhou nesta área, nós já chamamos privado, os pastores já falaram, já tentaram disciplinar, mas ele não aceita. A igreja toda tem que disciplinar agora o irmão. Isso não é fácil, não é algo que ninguém queira passar, mas é necessário. E na eclesiologia batista, a igreja toda vai decidir, ok? Todos os membros. Nas igrejas que são mais presbiterianas, episcopais, como é mais a nossa constituição é mais assim, a igreja ela é representada pela direção, e a direção vai aplicar a disciplina nesse irmão. E há certas situações em que esse pecado, se for demasiado grave, ele tem que ser tornado público. Eu vou-vos dar o exemplo de todos esses pastores que estão a sair aí na mídia, que roubam as igrejas, que abusam sexualmente dos membros e das membros da igreja. Essa gente tem que ser exposta até o limite, tudo. E o ministério deles tem que acabar. Porque não é certo nenhum pastor manter-se num cargo de liderança depois de ser exposto dessa forma. Ele tem que acabar o ministério dele, ele tem que ir e tem que ser um irmão da igreja, tem que ser disciplinado, tem que passar por uma cura, mas ele não está mais em condições de liderar ninguém para lado nenhum, certo? Há certos pecados que têm que ter esse tratamento, mas a igreja vai fazer uma disciplina com o irmão. E se mesmo assim o irmão se recusar a ouvir a própria igreja dele, que é o corpo dele, aí nós temos a última solução, que é tratá-lo como pagão ou publicano. É basicamente
e expulsá-lo da comunhão dos santos. Por quê, pastor? Por causa de Hebreus 12. Lembram-se de Hebreus 12? Porque o fermento está a contaminar a massa toda. E um irmão que é da igreja, que é membro da igreja, que se recusa a se arrepender, ele já não é mais crente, ele não quer mais ser crente. Ele diz assim: eu quero levar a minha vida do jeito que eu estou. Foi-me demonstrado biblicamente que eu estou errado. Foi demonstrado pelos irmãos que eu estou errado. Eu fui chamado a atenção 1, 2, 3 vezes. Eu passei meses, às vezes anos, a ser chamado a atenção e eu quero continuar a viver do jeito que eu quero. O que é que essa pessoa está a dizer? Eu quero ser um descrente. E a partir desse momento, a igreja trata-o como um descrente. É o fim da fila? Não. Porque toda disciplina tem um propósito: recuperar aquilo que se perdeu. Então, aquele irmão, ele vem à igreja, ele vai continuar a assistir os cultos se ele quiser, e no futuro, quando ele quiser se arrepender e ser tratado e ser aceito novamente no meio da igreja, ele será aceito e ele será tratado. Porque nós não estamos aqui para mandar ninguém para o inferno, irmãos. Quem faz isso é ele próprio que vai pelos seus caminhos. Mas a partir do momento que a pessoa quiser se reconciliar com Deus e com o seu povo, nós abrimos os braços e dizemos: vem, ainda bem que o filho pródigo voltou para casa. Amém? Só que nós não podemos permitir que tudo seja aceito. Aleluia. Amém. Então entendem uma coisa? Quando vemos o nosso irmão a pecar, vou-vos perguntar: é certo irmos fazer fofoca com outra pessoa? Sim ou não? Não, não é certo. É certo nós deixarmos o irmão no seu pecado sem falar com ele? Sim ou não? Não. Nós temos que ser maduros espiritualmente para fazer o que a palavra nos chama a fazer. Amém? 3 pontos para a aplicação, para acabarmos. E aí eu sei que essa palavra vai ser difícil para digerir, mas eu oro para que o Senhor seja conosco. Primeiro, receba a disciplina como uma prova de amor por Deus. Quando nós somos corrigidos, não é para sermos envergonhados. E quando nós corrigimos, não é para envergonhar ninguém. Meu irmão, tu não és melhor que ninguém. Quando tu vês o pecado do teu irmão, tu tens que ser justo contigo próprio. Porque tu vais tirar o cisco do olho dele e às vezes tens uma trava no teu olho. Então, quando vais exercer disciplina, na verdade tu estás a olhar para o teu irmão que pecou, mas tu também estás a analisar a tua própria vida. E tu estás a dizer: nós estamos a disciplinar um irmão, mas a nossa vida também precisa ser purificada. E Deus faz uma coisa na igreja inteira. Toda a igreja tem cuidado com a sua vida. Isso é bom, amém? Então nós não estamos a punir ninguém e a envergonhar ninguém. Nós estamos a procurar restaurar aquela vida. Aleluia. Assim como o pai que é amoroso corrige um filho para que ele não se magoe, para que ele não coloque o dedo na tomada e se eletrocute, para que ele não fuja de casa, Deus também usa a disciplina para nos trazer de volta para o caminho da santidade. A forma como recebemos essa correção vai revelar a nossa maturidade espiritual. A coisa mais triste é um irmão que pecou, sabe que pecou, mas é orgulhoso. Vai dizer: não, eu não aceito que ninguém me corrija. Sou eu e Deus. Eu e Deus é que sabe. Ninguém é ninguém para me julgar. Eu vou sair dessa igreja e vou viver do jeito que eu quero. E aí ele vai pulando de igreja em igreja, até ele encontrar uma igreja que deixe ele viver do jeito que ele quer. E aí esse irmão vai viver a vida toda na igreja, mas não se arrepende. No dia do Senhor, Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: sai daqui porque eu não te conheço. E nós não queremos isso, nós queremos parar esse processo de perdição antes que ele aconteça. Amém, igreja? E por isso nós vamos recuperar os nossos irmãos. A disciplina não é um ato de hostilidade, mas é um ato de proteção, tanto para o indivíduo quanto para a igreja. A igreja saudável é aquela que trata o pecado com verdade e com graça, sem dureza da carne, mas também sem negligência. Amém? E para finalizar, tudo na disciplina é relacional. Não adianta nós queremos disciplinar alguém se nós não ganhamos essa pessoa através de uma relação genuína com Deus. É muito fácil a gente querer apontar e corrigir o pecado de alguém, mas a gente nunca se preocupou com ele. A gente nunca perguntou se ele estava bem, a gente nunca convidou ele para orar juntos, a gente nunca fez nada, mas na hora de apontar o dedo, todo mundo quer fazer porque é bom, porque eu estou a ser justo. Não é esse o propósito. Relaciona-te com os teus irmãos da igreja.
Manda mensagem. Tu sabes o nome de toda a gente da igreja? Tu tens de saber, tens de perguntar. E aí, irmão, como é que tu estás? Estás bem? Como é que está a tua vida? Faz esse trabalho, porque isso é mais fácil do que nós depois passarmos por aqueles que querem corrigir tudo e todos. Então, amor tem que estar na nossa disciplina. Amém? Aleluia. Aleluia. Então eu quero orar para nós podermos tratar dessa questão na nossa vida e queremos entender o seguinte: a igreja do Senhor é algo muito sério e tudo que é sério tem que ser tratado como tal. Não podemos negligenciar, amém? Então, igreja, nós temos um trabalho que é sermos santos e é purificar a nossa própria igreja, a congregação, amém? Então, não deixe que o pecado entre na tua vida e não deixe que ele entre na vida da nossa igreja também. Ser justo, ser amoroso. Olha para o teu irmão como alguém que tem que ser ganho para Cristo. Senhor Jesus, nós somos gratos pela tua palavra, pelo teu amor por nós. Porque tu nos deixaste a disciplina, que é algo que vem do teu amor, do teu coração. Não porque nós somos chamados a julgar o próximo sem critério, mas porque nós somos chamados a olhar para nós próprios e podemos corrigir a nossa vida também de pecado. O Pai, ajuda-nos a sermos honestos, a sermos sinceros, a entendermos que tu nos amas tanto que não nos queres deixar do jeito que estamos. Tu nos amas tanto que queres uma vida nova para nós. E todos os que estão aqui, que precisam sentir esse amor, precisam ser tocados e alcançados por esse amor, os teus braços estão abertos, Senhor, para abraçar essa vida. Nós amamos receber pessoas que possam confessar que tu és Senhor. Por isso, Pai, a nossa igreja é uma igreja que crê em Ti. É uma igreja que crê naquele que tudo pode. É uma igreja que vive uma vida que evidencia uma fé que tudo pode. E nós cremos que nenhum irmão é chamado para viver uma vida dupla, uma vida de pecado, uma vida escondida, mas é chamado a ser luz onde passa, a ter padrão da luz, da cruz, do Espírito na sua vida e revelar na sua vida ser um cristão genuíno. Nós somos uma igreja de crentes e não de crentes faz de conta. Obrigado porque tu és bom na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.